essa ideia da igreja não ser um lugar, mas a igreja ser um ajuntamento. O propósito sempre foi esse, né? Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo! Seja mais uma vez bem-vindo de volta a mais uma roda de parola inédita, depois de um intervalo necessário por conta de acertos de agenda. Você sabe que gravar parola com essas duas figuras maravilhosas é algo muito complicado, é algo muito complexo. Estamos aqui neste momento, 1h40 da madrugada, gravando esta roda de parola. Então, para você que está aí nos acompanhando, esta é a última dentro do tema de Hebreus, Nova Aliança em Cristo. A gente vem fazendo uma construção muito bacana nos últimos 7 episódios, e a ideia deste 8º e último episódio é a gente fazer aqui um bate-papo baseado no que valia na antiga aliança, mas que não vale mais na nossa, mas que ainda tem muita gente que confunde. E aí, Oráculo, e aí, mente brilhante. Oráculo, como é que você está, meu querido? Cara, tô bem, feliz da vida, animado. Depois de uns diazinhos de férias, né? Foi muito bom. Graças a Deus, estamos bem. Não tanto Maravilha. quanto mente brilhante, mas vai caminhando. Você vê que as coisas vão mudando, né, cara? A mente brilhante até voltou a sorrir, cara, nas nossas palavras. Olha que coisa maravilhosa, né, cara? Não É tá isso mais aquele treteiro, né? Não tá mais aquele treteiro, caçador de confusão e tudo. Eu vou sair, que eu tô vendo que eu tô sendo hostilizado aqui. Achincalhado. Achincalhado nesses últimos dias, sabe que não pode fazer muita coisa, né? Então, cuidado. É verdade. Meninos, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, fazer sabe, levantar 3 pontos, que são pontos, no mínimo, curiosos, que eram balizados dentro da velha aliança, que dentro da nova aliança não nos cabe mais, não pelo menos dentro dos mesmos parâmetros da lei, mas que até hoje muita gente ainda confunde, muita gente ainda faz aí uma pequena confusão sobre esses 3 aspectos. E o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês, meninos, é uma coisa que a gente havia falado lá no começo das parolas desta série, quando a gente fala a respeito de mudança de sacerdócio. A mudança de sacerdócio é uma das palavras que nós gravamos aqui, mas quando a gente introduziu o tema, a gente está falando a respeito do sacerdócio levítico, e aí dentro do Antigo Testamento nós vamos encontrar textos que falam, que fundamentam a atividade desse sacerdócio levítico, inclusive um livro inteiro só para isso, que é o livro de Levítico, onde vai estipular todas as, então, regras sacerdotais. Quando há na nova aliança a mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, muitas coisas elas deixam de ser válidas, como, por exemplo, os sacrifícios, né, que era uma das atribuições do sacerdócio levítico. Mas, porém, contudo, todavia, a gente pode hoje trazer para os nossos dias uma grande confusão quando a gente aborda, por exemplo, o nome dos levitas dentro da igreja atual. E aí eu pergunto aqui para a gente começar com o nosso teólogo de plantão, o nosso senhor Tapioca, como é que hoje funciona essa questão do sacerdócio? Pergunto para você, ó Paulinho, temos levitas ainda na igreja dos dias atuais? Eu penso que levita, no termo levita, chamar um trabalhador qualquer, de que área for, de levita, é a mesma coisa de eu pegar um curitibano e chamar ele de prudentino só porque ele, de alguma forma, serve de forma parecida ou análoga àquilo que a gente faz aqui em Presidente Prudente, né? Por quê? Porque levita pressupõe
o descendente de Levi. Então a gente já começa quebrando essa vaca sagrada de que levita não diz respeito a uma função. Levita diz respeito a um segmento genealógico. A gente já parte dessa perspectiva. Agora, muitas vezes a turma diz assim, não, o levita é o músico da igreja. Cara, quem inventou isso? Aliás, eu respondo, quem inventou isso? Quem inventou isso foi Davi. Davi inventou o levita músico. Mas Deus inventou o levita como servo do templo. Né? Quando Deus inventa, ou quando Deus designa, acho que a palavra melhor é essa, quando Deus designa os descendentes de Levi para servir aos descendentes de Arão no templo, os descendentes de Levi, e dentro da tribo de Levi havia os descendentes de Arão. Tá? Os descendentes de Arão são linhagem sacerdotal. Mas quando Deus designa os levitas genéricos, ou seja, os que não eram da linhagem de Arão, para servir aos da linhagem de Arão, Deus designa a turma que ia cuidar da porta, Deus designa a turma que ia limpar o altar, Deus designa a turma que ia conduzir o bicho até o altar do sacrifício, Deus designa a turma que ia acender a fogueira, Deus designa a turma que iria amolar a faca do sacerdote, Deus designa a turma que ia limpar o sangue aspergido no altar, Deus designa a turma que ia cuidar do fluxo de entrada e de saída do templo, enfim, a turma que trabalharia toda a logística das incumbências sacerdotais, para que o sacerdote ele pudesse estar concentrado na sua consagração e não viesse a fazer algo além do que aquilo que lhe foi ordenado e facultado pelo Senhor. Então, estes eram os levitas, né? Os levitas comuns, os levitas genéricos, ou seja, descendentes de Levi, que não eram da linhagem de Arão. Tá? Já vamos partir desse princípio. Quando Davi, se não me engano, quando do episódio da tentativa, primeira tentativa de resgate da Arca da Aliança, Davi lança a mão desses funcionários do templo, que tinham, inclusive, a incumbência da guarda da arca, quando a arca estava no templo. Agora Davi vai buscar a arca na terra dos filisteus. O que Davi faz? Ele estabelece uma bandinha. Além dos levitas que vão tomar conta, a fanfarra do Davi, né? Além dos levitas que vão tomar conta... Davi levava no coreto, é isso? Era no coreto da praça? Era uma fanfarra, exatamente. No coreto da praça. É a fanfarra do Davi. Além dos levitas que... Né, dali dos levitas que tinham essas funções, Davi pega aqueles que eram músicos. E aí, Davi institui a bandinha, institui o ministério de louvor, institui a fanfarra dele, para que essa turma toque e faça barulho, né, porque algo está sendo anunciado, e este anúncio diz respeito ao retorno da glória de Deus para Jerusalém, ou para Ir David, a cidade de Davi, né? Então, a ideia do levita músico, ela é bem tardia em referência ao que diz respeito à designação dos levitas como servos, tá? Então, assim, serviço levítico no templo. Serviço levítico no templo, a gente pode dizer que existe. Assim como existe serviço sacerdotal de uma casta que não é sacerdotal. Assim como existe serviço apostólico por parte da igreja, de uma casta que não seja diretamente apostólica. Né? Então, ok, existe o serviço análogo ao serviço levítico. A limpeza do banheiro, a limpeza do altar, o cuidado com a porta, sabe? A recepção daqueles que chegam, tudo isso, todo o serviço do templo, e inclusive a música. Tá? Inclusive, é um dentre tantos dos serviços que são aos quais são incumbidos os levitas dos dias do templo. Então, o serviço análogo ao serviço levítico, ok, existe. Agora, dizer que existe levitas é aquela brincadeira que eu fiz, é atribuir uma
uma raiz a alguém, uma raiz genealógica a alguém, de uma forma ignorante, né? No mínimo, ignorante. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas acabam confundindo, né? Como eu já mencionei, o levita com uma função. Que função é a sua? Levita, né? Poxa, levita não é função, né? Que função é a sua, Arthur? Curitibano. Eu acho que você está sendo muito pessimista, né? Porque, de repente, a pessoa ela é meia gordinha e ela está levitando, entendeu? Eu acho que você não está entendendo qual é o propósito, entendeu? Você aí, você comeu uma mas aí é o tapioquinha, verbo. você começou uma tapioquinha de entrar aqui e a pessoa está levitando, está lá, entendeu? De repente a pessoa está fazendo, como se chama? Tá fazendo uma dieta, tá fazendo yoga e ela tá levitando, entendeu? Eu tô achando que você tá sendo muito, sabe, muito temerário na sua fala. Não, na verdade, assim, ó, eu acho. É igual você ir na farmácia, né? Você vai na farmácia, compra lá o remédio, você compra o genérico. Bem, na verdade, para mim, outro dia eu ouvi um ministro falando a respeito do uso do nome do levita e se o levita se aplica no dia de hoje e tal. Bem, na verdade, é que o levita, na antiga aliança, na nova aliança, ele é o obreiro. Pronto. Então, assim... Cooperador. É o operador, cooperador, levita. Não necessariamente faz parte do ministério de altar. Porque o que muitas vezes a gente vê é a confusão de que levita é o ministério de altar. É que, na verdade, desculpa-me divergir de Vossa Excelência, mas, na verdade, todos nós, como diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, todos nós somos do ministério do altar, né? Porque nós somos sacerdócio real e nós temos que prestar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, assim, quando a gente usa a palavra levita, para mim não muda absolutamente nada, né? Porque se o cara é levita, ou ele não levita, se ele anda em cima das águas, se ele se afunda, para mim, tanto faz, porque no final do dia, esse cara, ele é um obreiro da casa do Senhor, ele é um ministro, e aí vamos lembrar que a palavra ministro ele vem da palavra hupedes, né? E que significa aquele que rema debaixo. Debaixo do quê? Do comando do capitão, que é Cristo, né? Que é essa ilustração da palavra hupedes aqui. Então, se a pessoa ela gosta de utilizar uma nomenclatura da velha aliança, isso aí não vai afetar absolutamente nada. A questão é se de fato essa pessoa está queimando mesmo no altar. Se ela está prestando um sacrifício vivo, santo e agradável no altar. Se ela tem a concepção e a consciência que de fato ela é um sacerdócio real, que ela está ministrando ao Senhor. E aí, de verdade, se o ministro de louvor ele está lá e ele se chama de levita, cara, eu vou perguntar para ele, você está queimando aqui no altar? Né? Eu estava semana passada meditando em algumas frases de John Wesley e eu achei uma que me deixou assim muito pensativo, né? Na verdade uma só, não, mas outras. A primeira delas é se o Paulinho vai saber de cor essas frases de John Wesley, mas se o meu sermão não te incendiar, que me incendeiem. Se o meu sermão... Não, põe a fogo no teu sermão. Não. Põe a fogo no teu sermão ou põe o teu sermão no fogo. Isso. Isso aí. Então, assim, cara, será que de fato nós estamos queimando como deveríamos queimar? Ultimamente, eu ando refletindo muito sobre esta questão de será que vale mesmo a pena a gente entrar numa discussão sobre nomenclatura? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu não gosto de ser chamado de pastor, mas não adianta, a galera chama. Aí eu estava lá no prisional, e aí estava a diretora do prisional atrás de mim.
Aí o cara começa a falar comigo. Não, porque o que você é na igreja? Pastor, 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 pastor. Aí eu falei, não, na verdade eu sou professor, tal. Aí a moça brinca comigo, tá vendo aí? Te chamou de pastor. Aí a moça, que ela já é instruída, tal, ela virou e falou assim, eu entendo o que ele tá falando. Porque, meu, é um saco. Você tem que explicar para uma pessoa os ofícios ministeriais, blá, blá. Isso aí, meu, continua dessa forma. Então, para mim, assim, Arthur, é muito bonito tudo isso, quando a gente ouve dizer sobre como era no passado, como é hoje, mas no frigir dos ovos, o ministério que nós somos chamados é para servir. Então, todos nós fomos chamados para isso. Agora, a questão é, você está queimando no altar? Você está queimando no altar? Porque se você não está queimando no altar, você pode dar o nome de levita, do que você quiser, porque no final do dia é só um nome. E Deus não está preocupado com título, né? Porque se Deus estivesse preocupado com o título, Paulo teria dito que ele tem, né, rasga o seu currículo e tem como esterco. Então, desculpa, Paulinho, depois de você falar de uma forma tão eloquente, eu simplesmente acabar com o que você falou. Mas é verdade. Na verdade, assim, ó, as duas coisas elas acabam se complementando, mas eu acho que longe de ser uma discussão de nomenclatura, não é isso, mas eu acho que vale a pena a gente refletir por um momento o que está por trás dessa necessidade da nomenclatura nos dias de hoje. Eu acho que isso tem uma discussão válida, da mesma forma que você não gosta, Will, de ser chamado de pastor, porque as pessoas elas misturam cargo com ministério, com ofício, enfim, as palavras mais diversas, mas de fato eu percebo que as pessoas que têm um títulozinho na frente do nome, elas são vistas de forma diferente na igreja. E quando você coloca lá uma categoria levita, por exemplo, você cria um status, né? Você cria uma casta. Aí eu vou usar a palavra que o Paulinho falou, a casta, né? Porque se na antiga aliança o sacerdócio ele era como se fosse um funil para baixo, né? Ou seja, ele limita o sacerdócio apenas a uma família X, na nova aliança o funil se inverte. Ou seja, a gente sai de uma linha para que todos sejam sacerdotes. E aqui a gente acho que é uma conversa bacana, porque é uma visão da igreja, por exemplo, e aí não vou falar de todas, eu vou falar da realidade que eu vivo aqui, das pessoas com quem eu convivo, e eu percebo muitas vezes que as próprias ovelhas, elas entendem que alguns ministérios, por exemplo, são exclusivos de uma X casta de pessoas. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? No meu contexto da igreja, a gente tem aqui a questão dos grupos familiares ou dos grupos de convívio, os grupos de crescimento, célula, como quiser dar o nome, enfim. E você vai conversando com as pessoas, a gente percebe uma resistência muito grande de muitas pessoas, por exemplo, de quererem assumir um lugar de liderar um pequeno grupo. E aí, quando você senta e vai na profundidade da conversa, né? Escuta, mas vamos ver o que está por trás da sua negativa, tal. A maioria das vezes a gente escuta a seguinte coisa: olha, isso não é para mim. Isso aí é uma certa categoria de pessoas só que tem mais que são chamadas por Deus para ler a Bíblia. Eu, por exemplo, não sou chamado por Deus para ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler, de memorizar versículos, essas coisas todas. E a gente vê, de certa forma, né, assim, essa preocupação, não vou falar preocupação, mas essa distinção de pessoas dentro da igreja, exatamente só pelo fato de uma nomenclatura na frente. Então, eu concordo contigo, Will, e que não faz diferença nenhuma se você chama de A, de B, de C, porque, afinal, o chamado é algo individual, né, e cada um tem consciência do seu. Mas, de fato, o que o Paulinho está falando é uma confusão hierárquica dentro da igreja. Né? Quando a gente traz, por exemplo, uma parola como essa, dizendo que aquelas pessoas que seguram o pirulito na porta da igreja, dizendo seja bem-vindo, essas pessoas também são
podem ser chamados levitas, isso dá um nó na cabeça de muita gente. Porque o que é falado geralmente é que sacerdócios levitas são só as pessoas que são do apoio, ou que são músicos, ou o Ministério da Palavra, enfim. Eu acho que é bacana a gente falar a respeito dessa universalização do sacerdócio. O sacerdócio agora ele é universal de todas as pessoas, e todas as pessoas podem ser consideradas sacerdotes dentro da nova aliança, né? Não, exatamente por isso. Para mim, o nome não vai mudar, entendeu? Na verdade, você está queimando no altar? Se você está queimando Mas no altar... Aí cai naquilo que eu falei, Will, sobre a existência do ministério análogo em detrimento do mau uso do termo. Que eu classifico chamar o sujeito de levita como um mau uso, né? Agora, o ministério análogo, ele está presente. Ele está presente dentro da realidade da igreja hoje, ele está presente no serviço em todos os segmentos, obviamente, naqueles que são aplicáveis hoje, né? Não tem levita para limpar sangue de altar, de sacrifício de cabrito, como havia no passado. Mas aquilo que diz respeito à limpeza do altar, né? Existe o ministério, existe as pessoas, ou existe o serviço que, como eu tenho dito, um serviço análogo. E eu bato um pouco na tecla da nomenclatura, né? Aí eu não sei se eu estou sendo saudosista, se eu estou sendo enfim, né? Se é preciosismo meu, mas eu bato um pouco na questão da nomenclatura, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo ele requer o seu reconhecimento apostólico, né? Parece que Paulo, quando escrevia, existiam leitores que não classificavam ele de forma apostólica. Então ele prova por A mais B quem ele é, né? Quando ele diz isso. E ao mesmo tempo, quando a gente vai para a carta aos Hebreus, ali no capítulo 7, a partir do versículo 11, a abolição do ministério levítico na pessoa de Cristo é textual, né? Então, por isso que eu vejo mais uma vez, pode ser preciosismo meu, mas por isso que eu vejo uma dificuldade, que eu particularmente tenho uma dificuldade de atribuir o tema, mesmo sabendo que o ministério análogo existe, né? Aquilo que você falou, hoje a gente tem o obreiro, a gente tem o cooperador, a gente tem o diácono e tudo mais, que são, inclusive, termos que são utilizados dentro da palavra do Senhor, e, curiosamente, dentro de áreas que, muitas vezes, dentro das igrejas hoje, não tem nada a ver com o que os obreiros fazem, os diáconos fazem, os cooperadores fazem, né? Então, eu digo que é preciosismo porque o uso aponta para aquilo que diz respeito ao título, né? Ou não se use o título. Agora, definitivamente, levita não é título. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que, para mim, independe do título. Porque a partir do momento que você começar a refletir muito, lá em Hebreus, capítulo 5, verso 4, 4, 5, enfim, ele fala que o chamado, ele é uma honra. 4, 5. 4, 5, pronto. Então, cara, sacerdócio é uma honra. Pronto, então, se o sacerdócio é uma honra, eu não consigo ver, e eu entendo quando você está falando sobre Paulo, mas Paulo teve um momento do porquê ele estava tendo que defender o apostolado, né? Mas ele não estava defendendo o título. Ele estava defendendo... Não. Então... O ministério. Então, esse é o ponto, né? Então, ele estava dizendo, cara, dentro dos ofícios ministeriais, eu fui chamado para o apostólico. Então, assim, vocês têm que saber respeitar isso. Mas ele não... Tanto que, senão, se a gente for por esse caminho, ele está entrando em contradição com aquilo que ele diz lá em Filipenses. E ele não entra em contradição, ao contrário. Né? Vamos lembrar que, quando ele escreve a Coríntios, ele está combatendo pessoas que, inclusive, estavam resistindo a ele.
né? Ele chega a ponto, ele chega a ponto de dizer assim, rapaz, eu estou sendo duro com vocês aqui para não ser duro com vocês de perto, porque se eu for perto de vocês aí, o chicote vai estar lá. Então, assim, então, por isso, é que nos dias de hoje, vamos lá, né? Eu tenho percebido muito isso, e até ontem o pastor Janduí fez uma brincadeira comigo de púlpito, e vem muito nesse sentido, que assim, hoje nós estamos vendo pessoas que querem ser reconhecidas, e outro dia eu vi uma ilustração no Instagram que é muito interessante. Se você, ministro, quer ser reconhecido, saiba que o lugar de reconhecimento é no IML. Então, é uma paulada. Então, assim, muitas vezes a gente está querendo ser reconhecido e, cara, será que, de fato, a nossa performance tem agradado a Deus? Em Isaías, o profeta vai dizer que, olha, o sacrifício que vocês estão prestando a mim é um fedor para mim. Então, assim, será que a nossa performance, será que tudo aquilo que a gente está fazendo está agradando de fato, de verdade o Senhor? Então, tudo bem, nós podemos ter o nome aí de levita, do apóstolo, um sacerdote, o que seja, mas e o que você está fazendo com aquilo que foi confiado a você? Para mim, isso é o essencial. E aí vem aquela famosa máxima, né? No essencial, não sei o que lá. Ah, esqueci essa frase. Tá até no, tá lá até no teu no meu. WhatsApp lá. Hã? Tá lá no teu WhatsApp. Então, tá no meu WhatsApp, exatamente isso. Tá lá no meu WhatsApp. É o meu status no WhatsApp. Tá lá no meu status, mas eu não lembro como é que é. Exatamente. Gente, quem quiser saber, olha lá meu WhatsApp, que era o que eu queria dizer. E é isso. Meninos, vamos puxar para o segundo tema aqui, que a gente já está avançando no tempo. O primeiro assunto, então, foi a respeito do sacerdócio levítico. O segundo pilar que a gente vai conversar agora é sobre a questão do, até uma palavra difícil, né? O templocentrismo, ou seja, colocar o templo como centro da relação do homem com Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento tudo girava em torno do templo, né? Então a presença de Deus se fazia manifesta dentro do templo, lá no Santo dos Santos, os sacrifícios eram feitos lá, as pessoas tinham que uma vez por ano ir até o templo de Jerusalém para adorar, enfim. A gente sabe que o templo tinha uma função central na fé, né, na expressão de fé da antiga aliança. Quando chega na nova aliança, né, a presença de Deus deixa de existir apenas dentro do templo e passa a habitar através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E a gente percebe então que a relação do homem com Deus não necessariamente passa pelas atividades do templo, mas numa relação direta entre o homem e Deus. Will, começando contigo nessa segunda aqui, a gente vê essa questão do templocentrismo até muito nos dias de hoje, né? A gente vê essa busca das pessoas ainda por centralizar a sua relação com Deus apenas nas programações da igreja. E aonde que eu vejo isso de uma forma muito acentuada? Nós vamos conversar, por exemplo, com algumas pessoas, como eu vou conversar aqui com algumas pessoas, e elas ainda têm aquele pensamento antiquado da separação entre o santo e o profano, ou seja, eu tenho a minha roupa de ir na igreja, eu tenho que tal coisa para ir na igreja, mas quando eu saio da igreja, eu tenho uma vida completamente incoerente com aquilo que eu tenho dentro da igreja. Ou seja, quando a gente tem essa dicotomia de vida na igreja e vida fora da igreja, a gente acaba tendo também uma vida dupla com Deus. Isso ainda tem um laço, né? Um lastro muito grande com a questão ainda da antiga religiosidade das pessoas, né? Acho que, na verdade, o que falta, se for nesse sentido aí, eu acho que é um nível de consciência. Eu até lembrei ontem, Paulinho, quando, acho que foi em Dourados,
que você chegou em Dourados e ninguém conseguia expulsar um demônio, aí você virou e falou assim, eu vou lá. Aí fala, Paulinho, você não sabe, já foi fulano, já foi Beltrano, o pessoal sai de lá e apanha, você falou, não, eu vou lá e nós vamos libertar essa pessoa. Não sei se você lembra disso. Que aí colocou o time todo. Então, o que eu queria falar com isso? Ontem um jovenzinho, cara, foi muito louco, porque o jovenzinho ligou 6h40 da manhã aqui em casa. Aí, cara, 6h40 da manhã no domingo, né, telefone desligado, e aí ele chegou na igreja branco, cara, branco, eu não tô fugindo da pergunta do Arthur. Aí ele falou, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, você não sabe, apareceu uma moça na porta da minha casa, estava endemoniada e tal, e, cara, eu não consegui expulsar o demônio tal, e, eu acho que eu não tenho autoridade, e como que é isso tal, e eu contei essa história para ele, né, a tua história para ele. Ele falou, cara, mas não pode ser assim, não, agora, eu falei, ó, primeiro, você não vai orar agora para expulsar demônio, né, que isso não é bíblico. Mas que eu quero te dizer uma coisa, qual que é teu nível de consciência quem você é em Cristo? E aí, Arthur, é nível de consciência, né? Porque da mesma forma como o Paulinho ele teve o nível de consciência dizendo, rapaz, eu vou lá e o capiroto vai ter que sair, nós vamos libertar essa pessoa porque eu tenho compaixão por essa vida. Nós temos que ter esse mesmo nível de consciência, porque a Bíblia diz, né, lá em 1 Coríntios capítulo 6, que o Espírito Santo habita em nós. Ele tabernaculou em nós. Então, hoje, nós somos, Rick Renner, no seu livro Apóstolos e Profetas, ele diz algo que a gente tem que ter um nível de consciência, porque no original, o templo significa non, ou seja, eu sou esse templo. E porque eu sou esse templo, ele bate de novo em Romanos capítulo 12, verso 1. Eu tenho que prestar um sacrifício vivo, santo e agradável através da minha vida. E ponto final. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que de dois povos ele fez um, a igreja, que somos nós. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, que somos nós. Jesus perguntado, aonde que está o reino de Deus? E aí ele responde algo maravilhoso, porque ele diz da seguinte forma, olha, se eu expulso demônio, é porque eu expulso pelo dedo de Deus, e é chegado o reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está em você. Ou seja, eu tenho que ter esse nível de consciência que eu carrego a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Importa que eu vá para que o outro, com as mesmas características e atributos que a minha, venha e ele habite entre vocês e te guie em toda a verdade. Então, assim, eu não consigo desassociar. E quando nós estamos falando em batismo, e aí a gente vai entender o batismo em Cristo, eu e ele somos um. Então, eu não consigo entender como uma pessoa ela consegue se desassociar dessa realidade. Agora, e aí, Paulinho, você me ajuda? Quando aquele rei, ele tirou os utensílios de ouro e ele introduziu os utensílios de bronze para que tivesse uma aparência de santidade. Mas tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Aí eu volto na história do menino, né? E quando eu falei para ele, cara, você tem que ter o discernimento de quem você é. E aí, voltando na história do Paulinho. E aí ele foi lá, com jejum, com oração, o capiroto saiu e ganhou a família para Jesus. Então, ou seja, lá em Hebreus vai dizer que nós não devemos ser como os outros que deixamos de congregar, porque o dia está próximo. Então, uma pessoa que vai por essa linha de entendimento é muito complicado. E os olhos do Senhor estão sobre todos. Então, não sei, Paulinho, se você concorda comigo, mas que eu lembro dessa história do capiroto foi divertido. Foi divertido. Deixa eu só dar uma temperada nessa passagem do Ilcinho para você.
Enquanto o Ilcinho falava, me trouxe na memória a nossa série que nós gravamos sobre missão. E aí eu lembro de você nitidamente falando aqui sobre quando a maioria das pessoas fazem missão, elas não apresentam Jesus para as pessoas, mas elas apresentam a igreja. Ou seja, pega aqui e vai lá na minha igreja, em vez de trazer a pessoa para a própria vida e mostrar Jesus com a sua vida, ela fala, vamos lá na minha igreja, lá na igreja eu vou mostrar para você a respeito de Jesus, né? Eu vejo muito essa questão e eu sei que a igreja claramente é um suporte, um apoio evangelístico e missional, mas ainda tem essa questão de, não, você tem que levar as pessoas para lá, porque é lá que vai acontecer as coisas, né? Eu acho que isso é herança de um pensamento, Arthur, Will. Primeiro, eu concordo, viu, Will, com o teu ponto de vista, e me permita acrescentar algumas coisas usando dessa pergunta que o Arthur fez. Eu digo que isso tudo é herança, Arthur, essa má compreensão de algo que lá atrás se tornou uma máxima dentro da própria igreja. Se não me engano, ali no século IV, 351 depois de Cristo, um bispo de Cartago chamado Cipriano, ele escreveu uma carta, uma bula, né? Chamada Sobre a Unidade da Igreja. E nessa bula existe uma máxima de Cipriano, que mais tarde, lá em 400 e qualquer coisa, já século V, foi reafirmada por Agostinho de Hipona. Cipriano escreveu o seguinte: extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não existe salvação. E em momento nenhum existe fundamentação bíblica para isso. Mas existem orientações que são severas acerca do ser corpo. Começa no processo de discipulado. E de fazer discípulos, Mateus 28, 19. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o batizar é? Batizar é inserir no corpo. Né? O batizar é inserir no corpo. Pressupõe uma confissão pública. Mais uma vez, eu vou usar Agostinho de Hipona, um sinal visível de uma graça invisível, né? Uma manifestação pública de uma intervenção particular, né? O batismo é isso, é a inserção de alguém no corpo. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala, vocês são corpo de Cristo, indistintamente membros deste corpo. Né? A ideia da necessidade de fazermos parte, de sermos membros de um corpo, ela é esparramada pelo Novo Testamento inteiro. Além do Hebreus 10, 25, que o Will lembrou. Não deixemos de congregar, como é a prática de alguns antes, quanto mais vemos que o grande dia se aproxima, instemos e encorajemos uns aos outros. Né? Aí cai naquela frase, Arthur, que você mencionou, que é uma frase que com certa frequência eu falo para o meu povo. A questão não é você estar na igreja. A ideia não é você estar. A ideia é você estar porque quer estar. Ou você querer estar. Né? A consciência de que eu preciso disso. Frequentemente eu falo com o meu povo acerca do que nós precisamos. Né? Ontem, por exemplo, né, nós estamos gravando já é terça-feira, na verdade, né, madrugada de terça-feira, mas no culto de domingo eu falei com a igreja, por que nós precisamos adorar? Antes do momento da adoração, do louvor, por que nós precisamos? A gente não precisa para animar o culto, a gente não precisa para a nossa igreja ser a mais barulhenta da cidade, a gente não precisa para quem está meio desanimado se sentir melhor, a gente precisa porque Deus habita no meio dos louvores e a gente precisa dessa presença, a gente precisa dele.
E se não for por ele, não vale a pena a gente estar aqui, sabe? Então, frequentemente eu lembro o meu povo acerca de coisas que nós precisamos. E uma das coisas que a palavra me deixa claro que eu preciso é o congregar. Uma das coisas que a palavra me deixa claro. Agora, atribuir salvação, como Cipriano de Cartago fez, atribuir salvação ao congregar, isso é um baita de um equívoco. Porque, mais uma vez, a gente joga nas obras o galardão daquilo que a própria palavra atribui como resultado da fé. E uma coisa é fé, outra coisa é obra. É bem real que a fé provoca obras. Está lá o Tiago para dizer isso para nós. É bem real que a fé provoca obras, mas nem toda obra pode ser classificada como uma obra de fé. Ou seja, é possível congregar e não ser salvo. É possível congregar, não perder um culto e não saber nada de Deus. É possível cumprir as obras sem que estas obras sejam reflexo de uma fé interior. Então, muito mais do que o estar. O que de fato proporciona a salvação, que vai proporcionar o estar também, é a fé que me move a desejar a casa do Senhor, como o salmista falou, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O que esse cara descobriu? Ele descobriu no coração dele o desejo de estar ali. Ele descobriu o desejo de estar naquele lugar, a dependência de estar naquele lugar. Ele não era movido pelo fato de que na placa na porta da igreja estava escrito tal dia, tal hora tem culto, então eu preciso estar lá. Não era movido por isso, mas ele era movido pelo prazer de estar naquele lugar. Acho que isso que deve fazer a diferença, e essa transição, né, que a gente falou desde o início, quando a gente vem conversando sobre Hebreus. Hebreus é uma carta de transição de pensamento. Essa transição do fazer para algumas coisas que têm propósito quando eu faço. Mas uma delas está aí, no congregar. Sim, e até fazer uma sequência de afirmações, né, que são comuns e que eu gosto de colocá-las nessa sequência, é que assim, a igreja não é o prédio. A gente já escutou isso uma série de vezes e, de fato, a igreja não é o prédio, né? Eu tenho visto, por exemplo, e aí a gente vai, quem sabe, entrar em divergências de denominação ou de enxergar tal, mas eu vejo, por exemplo, eu assisto uma quantidade razoável de celebrações, de cultos, de pastores amigos daqui de Curitiba e de outras cidades, inclusive os cultos de vocês eu assisto também, e eu percebo que muitas igrejas se referem ao lugar onde elas estão como templo, outras se referem como casa, outras se referem como ajuntamento. Outras se referem como o prédio. Estamos reunidos, por exemplo, nesta sala aqui para celebrar o Senhor. Eu vejo muitas vezes até nas comunidades de fé, né, mais churches, assim, até o uso da palavra templo caindo em desuso. Né? Nós estamos hoje reunidos nesta sala, estamos aqui neste ajuntamento de pessoas para celebrar, ou seja, inclusive até a própria arquitetura, né, das igrejas hoje, né, com exceção de pouquíssimas, né, a igreja do Paulinho é uma exceção, porque já é uma igreja centenária, mas se você for pegar igrejas contemporâneas, e contemporâneas que eu falo 40, 50 anos para cá, a própria arquitetura da igreja não se assemelha mais nada a um templo. Na maioria das vezes é um galpão que é alugado, uma casa que é alugada, um salão de hotel, né? Eu vejo aqui, por exemplo, em Curitiba, em São José, tem igrejas hoje que fazem culto no salão de hotéis da cidade, por exemplo, em salas de cinema, né? Aqui tem a igreja no cinema que faz em 3 cinemas simultaneamente aos domingos de manhã. Em São Paulo, se eu não estou enganado, também tem um rapaz que organiza um culto no shopping Pátio Higienópolis, também nos domingos de manhã. Ou seja,
a própria consciência do lugar como um templo, né, arquitetonicamente construído para que a gente tenha os nossos olhos voltados para cima, isso tudo já caiu tudo em... Eu não sei se a palavra correta é em desuso, né? Mas a gente não vê hoje mais, de fato, as comunidades de fé se juntando em templos como a gente via há 50, 60 anos atrás. Então, de fato, a igreja não é um templo, não é o prédio, né? E aí, o que eu vejo só de equivocado é que muitas pessoas falam assim, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. Pegando uma afirmação equivocada da palavra de Paulo aos Coríntios, quando fala que nós somos templos do Espírito. Mas o fato de nós sermos templo do Espírito não significa que eu sou igreja. Então, eu não sou igreja, o Paulinho não é igreja, o Ilcinho não é igreja. Mas quando nós nos reunimos, aí sim nós nos tornamos igreja. Porque a igreja ela é algo coletivo, ela é algo de um corpo, como você disse. O próprio texto de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar a respeito da Santa Ceia, ele fala, avalie o homem a si mesmo. Não é uma questão de, estou em pecado ou não estou em pecado. Não, você tem discernimento que ele faz parte de um corpo, que ele faz parte de algo maior do que ele mesmo. Então, essa sequência de frases, né? A igreja não é o prédio. Eu não sou igreja, mas nós somos a igreja. Eu acho que traz aqui para a gente uma luz bem interessante do que significa essa nova aliança no que diz respeito ao espaço de culto, né, Will? Ficou confuso aí, porque na verdade nós somos igreja. Nós somos. Eu não, nós somos. Não, eu sou igreja, você é igreja. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz, eu e você somos igreja. No individual nós somos igreja e no coletivo nós somos igreja. Porque Paulo fala isso aos Efésios. Então não é mais judeu, não é mais gentil, dos dois povos ele fez um, a igreja. Isso é uma coisa. Agora, o lugar de culto, é por isso que em Romanos capítulo 12, no verso 1, ele diz que nós devemos prestar um sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Eu vou usar até de uma fala, e o Paulinho vai cair da cadeira lá, e tem toda a liberdade de me corrigir, mas, na verdade, nós não somente somos, na verdade, nós não somente somos sacerdotes, igreja, como também nós somos altar, porque nós devemos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso corpo. Ou seja, o sacrifício racional que é o nosso. Agora, Oi? Romanos 12, 1 e 2. Agora, o que nós não podemos ir aí acho que é o ponto-chave, é que hoje, e principalmente depois da pandemia, nós passamos a experimentar uma realidade que é o cardápio de igrejas. Então, hoje você rasgou Hebreus 10, 25, quando a pessoa fala que eu não preciso congregar, aí você hoje não tem mais aquela rotulagem do desviado, hoje você tem o desigrejado. E aí vem a fala. Mas, da mesma forma, quando a gente vê todo esse cenário do, entre aspas, desigrejado, eu vi outro dia uma experiência muito interessante de um cara que ele colocou uma mesa, e nessa mesa que ele coloca, ele fala assim, se você foi ferido pela igreja, a igreja, ela não fere. O que ela fere são as pessoas que estão lá dentro, e essas pessoas que estão lá dentro, Filipenses 2,12 vai dizer que está num processo de desenvolvimento da sua salvação, de amadurecimento e tudo mais. Agora, eu não posso utilizar esse mau testemunho, essa ferida, para que eu saia. Até porque, quando nós pegamos todo esse arcabouço, nós vamos identificar algo que é muito mais precioso. E aí eu gosto de uma ministração da Gabriela Rocha, onde o pastor está ministrando sobre a ceia, que ele fala algo que é muito interessante. Ele fala, a igreja ela é perfeita. Porque a igreja de Cristo ela é perfeita, porque ela é de Cristo. Agora, nós não podemos confundir conceitos. E aí vem o ponto.
a desculpa de que pessoas dão porque eu não vou mais para a igreja porque lá eu me feri, a pergunta que eu faço é, você deixa de ir no McDonald's porque não veio picles? Você deixa de ir no Burger King porque você deixa de ir na pizzaria? Não, você continua indo. Então, assim, a gente tem que começar a pesar e refletir melhor a esse respeito, porque muitas vezes nós estamos olhando e atribuindo o, entre aspas, o desigrejado, mas na verdade esse cara, e aí eu gosto de uma máxima que eu aprendi na construtora com o setor de vendas. O cara virava para mim e falava assim, Wilson, se a gente não aprovar isso daqui, nós vamos perder essa venda. Até um dia que o chefe de todos os corretores, ele se encheu o saco dessa fala, e ele virou para o corretor, ele me defendeu, foi maravilhoso, que ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Você não vai perder essa venda. E eu, cara, ainda estufei o peito, falei, cara, olha o cara, tá me defendendo mesmo aqui e tal. Só que não, ele deu uma paulada no cara, que ele virou pro cara e falou assim, sabe por que você não vai perder essa venda? Porque você nunca teve essa venda. Então, na verdade, você não está perdendo o irmão, é porque esse cara nunca se tornou um irmão. E aí eu volto na fala do Paulinho. O fato de você ir na igreja, de você estar ali, prestar o culto, não necessariamente, você usou uma frase aí, Paulinho, que agora eu me perdi, mas você sabe o que eu estou falando, né? Então, esse é o fato. Então, assim, eu posso estar, como por exemplo, eu faço serviço lá no sistema prisional, lá não é uma igreja. Cara, mas outro dia a galera cantando ali, eu falei, rapaz do céu. Aí o outro virou para mim e falou assim, você não quer cantar, não? Eu falei, não, eu vou desungir o microfone aqui. Agora, essa ideia da igreja não ser um lugar, mas a igreja ser um ajuntamento, o propósito sempre foi esse, né? A igreja ela vai virar templo lá no século IV depois de Cristo. Até então, a igreja era a esplanada do templo em Jerusalém. Ela era as casas em Atos 2, né? Ela era os lugares públicos em Atos 20 e 20, né? A igreja era a escola de Tirano, né? Os lugares comuns, corriqueiros, onde o povo abria a porta, à beira do rio, onde Lídia está lavando roupa com outras mulheres, em Atos 16, sabe? Aonde as oportunidades fluem, né? Eu penso que igreja, ela é essa junção de gente intencionada em participar do que Deus está fazendo, encontrando as oportunidades para deixar Deus agir através da vida delas. Igreja é isso, né? Então, a partir do momento que a gente centraliza a ideia de igreja a um templo, a uma instituição, nós estamos entrando em uma zona perigosa, que é a zona do templocentrismo. Agora, tem o outro lado da moeda que não tem como a gente desvincular. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo ele fala assim, Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as tuas mãos. Né? A ideia da imposição de mãos aqui, ela pressupõe o envio para o ministério. Paulo, quando escreve a Tito, nos primeiros versículos da carta a Tito, ele diz, Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que estabeleças presbíteros por todas as cidades e coloques em ordem as coisas que ainda faltam. Ou seja, Paulo diz, Tito, eu te coloquei aí, você passou por debaixo da minha mão. O próprio Paulo, antes de ser enviado para o ministério em Atos 13, ele passa por baixo da mão do presbitério da igreja em Antioquia. E se a gente esticar um pouco mais a corda, a gente chega em Jesus em Mateus capítulo 3, passando por debaixo da mão de João Batista para dar início ao seu ministério. O que é isso? Isso é o entendimento de que a obra lá do lado de fora, e eclésia é isso, né? Os chamados para fora, os retirados para fora, a obra lá do lado de fora não dispensa o reconhecimento lá do lado de dentro. Então, de fato, a igreja ela vai muito além do templo, mas
a igreja sem templo não existe. A igreja, ela vai muito além da organização. Quando eu falo organização, estou pensando na organização institucional, né? Não no plano de ação e tudo mais, mas no reconhecimento do ministério de quem veio antes. Ela vai muito além disso, mas ela não dispensa esse princípio, né, de Paulo passar por debaixo da mão dos presbíteros de Antioquia, de Timóteo passar por debaixo da mão de Paulo, de Tito passar por debaixo da mão de Paulo, e por aí afora, sabe? Não dispensa-se essa necessidade. Então, existe uma linha extremamente tênue e que, se mal interpretada, pode se tornar perigosa, que é justamente essa linha de supervalorização da igreja corpo, em detrimento de uma desvalorização da igreja endereço, doutrina, instituição, né? As duas coisas, elas são legítimas, e uma não pode dispensar a outra. O Ralph Neighbor, ele conta uma historinha muito bacaninha, tem um livro dele que se chama... enfim, não vou me lembrar que livro que é, tá? Mas em um dos livros do Ralph Neighbor, falando acerca da igreja em células, ele conta uma história que não é de autoria dele, ele até coloca qual é o autor, falando da igreja de duas asas. Ele fala que em um determinado momento da história, e ele é bem detalhista, né? O sujeito que conta essa história é bem detalhista, mas em um determinado momento da história, essa igreja, ela foi desafiada pelo diabo, a igreja como uma ave, né? E essa ave foi desafiada pelo diabo a voar com uma asa só. Tenta que você consegue. E ela começou a voar com uma asa só. E aí aquela asa ficou forte, ficou robusta, porque ela percebeu que ela conseguia voar com uma asa só. E, enquanto isso, a outra asa foi ficando enfraquecida, mirrada e inútil, né? O resultado é que, voando com uma asa só, essa ave, ela não tinha a mesma velocidade de antes, ela não alcançava a mesma altitude de antes, ou seja, todo o potencial dela estava reduzido a metade ou até menos do que ela podia fazer, além do esforço excessivo para manter-se voando com uma asa só, sendo que toda a aerodinâmica daquela ave não era para voar com uma asa só, mas com duas, né? A moral da história, uma das asas é a igreja institucional, a igreja organização, a igreja do templo, que é a asa que se fortaleceu demais no decurso da história. A outra asa é a igreja missionária do lado de fora, sabe? São as casas, mais especificamente nessa história, o autor vai falar acerca das casas, mas se a gente ampliar o entendimento, é a igreja missionária, é a igreja do lado de fora, né? É a igreja que faz o que Jesus está fazendo no meio da rua, como a igreja de Atos dos Apóstolos, sabe? A igreja que avança além do limite das paredes e da instituição. Essa asa mirrou-se, né? Acabou sendo enfraquecida. A partir do momento que a gente que essa ave usa das duas asas, o voo dela vai ser na velocidade que ela é projetada para voar, na altitude que ela é projetada para voar, com menos esforço do que se ela estivesse aproveitando apenas uma de suas asas, ou seja, todo o potencial para o qual essa ave foi criada vai estar sendo alcançado porque ela está trabalhando na mecânica correta. A igreja é assim. A igreja é assim. Ela tem a realidade das mãos pelas quais eu preciso passar embaixo. Eu preciso passar embaixo dessas mãos, né? Isso é instituição, isso é organização. Mas eu não posso parar debaixo dessa mão. Essa mão é mão de envio. Essa mão é mão de reconhecimento e impulsionamento, né? Eu não posso ficar parado debaixo dela. E quem sabe muitos dos crentes dos nossos dias acabam estacionando debaixo da mão, enganados por uma ideia de proteção, né? Enganados por uma ideia equivocada de cobertura, né? Quando na verdade a cobertura não é
um lugar, mas a cobertura é uma companhia, né? Um credenciamento para, né? Enfim, acho que é isso. Maravilha! Então, com isso, a gente chega ao final da parola 234, a última dentro do tema Nova Aliança em Cristo. Se você gostou dessa série, já sabe, deixa aqui o seu joinha, compartilha para os seus contatos, que esse é o nosso objetivo, que a palavra de Deus chegue ao maior número de casas possíveis. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as nossas parolas? Está aqui, ó, www.osparoleiros.com.br. Lá você vai conhecer não só os nossos outros 40 temas, mas também os nossos livros, o nosso curso online. E nós também estamos lá no Instagram e também no Spotify, para você também assistir em vídeo, não somente em áudio. Semana que vem a gente está de volta com um tema novo. Se Deus quiser, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.